O Egito, uma terra de poder, de deuses de pedra e, claro, de corações endurecidos. Quando a gente lê o capítulo 8 de Êxodo, pode parecer que a história está se repetindo, né? Pragas, teimosia, mais confronto. Mas olha, tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Não é só uma escalada de intensidade, é uma escalada de significado. E essa é a pergunta que fica ecoando por trás de cada praga, cada palavra, cada momento de silêncio nesse capítulo. O que de fato acontece quando a mão de Deus aperta, sabe? Quando essa pressão divina é aplicada não só sobre uma nação, mas sobre o coração humano e sobre os ídolos que a gente constrói. É isso que vamos explorar. Então, a primeira coisa é: não se engane. O que vemos aqui não é um caos aleatório. É uma desmontagem. Uma desmontagem precisa, sistemática, totalmente intencional. Deus não está apenas quebrando o poder do Egito. Ele está, na verdade, desmantelando toda a estrutura de crenças deles, expondo, camada por camada, a fragilidade do coração de um rei e, no fim das contas, a fragilidade do nosso próprio coração. E essa narrativa se desenrola em 3 atos bem claros. Primeiro, as rãs, que saem totalmente de controle. Depois, os piolhos, que simplesmente surgem do pó. E, por fim, as moscas, que invadem absolutamente tudo. Cada uma dessas pragas tem um alvo bem específico, um propósito que vai muito além de um simples desconforto. É um confronto divino acontecendo em etapas. O primeiro ato, então, começa com as rãs, e é aqui que a genialidade, a soberania da ação divina já se revela de uma forma, assim, espetacular. As rãs não eram só um bicho irritante. No Egito, elas eram um símbolo de Requete, a deusa da fertilidade. E o que Deus faz? Ele pega justamente o símbolo da bênção egípcia e o transforma numa maldição sufocante. É uma ironia divina, quase como se Deus dissesse: vocês adoram a fertilidade? Então tá bom, vocês vão ser sufocados por ela. A sabedoria por trás disso é profunda. O problema nunca são as rãs da nossa vida, entende? O problema é a idolatria no coração. É essa nossa tendência de se apoiar em qualquer outra coisa que não seja o Criador. E Deus, então, usa o próprio ídolo como instrumento do seu juízo. E a reação do faraó escancara exatamente isso. Ele não chega e diz: nós pecamos. Não. Ele diz: tire as rãs de cima de mim. Ele está buscando alívio para a consequência, mas não arrependimento pelo pecado. Ele quer se livrar da dor, mas de jeito nenhum ele quer um novo coração, um novo Senhor. E aqui tem um detalhe que é ao mesmo tempo fascinante e terrível. As rãs mortas são empilhadas e deixam um cheiro horrível pela terra toda. Ou seja, Deus remove o problema imediato, mas ele deixa o cheiro da lição no ar. É uma lembrança sensorial, sabe? De que a desobediência tem consequências que ficam. Bem, a partir daqui, o confronto se intensifica. Com a praga dos piolhos, a gente vê que a natureza dessa batalha muda de uma forma drástica. Até esse momento, os magos do Egito conseguiam, de alguma forma, imitar os sinais de Deus, mantendo ali uma fachada de poder. Mas com os piolhos, que surgem do pó, eles chegam no seu limite. A mágica humana, a sabedoria oculta, o poder deles, tudo, literalmente, vira pó. E aí vem a confissão. E o mais incrível, ela vem dos próprios adversários. Isto é o dedo de Deus. Eles estão admitindo que não é mais um truque, não é mágica. É um reconhecimento forçado de que eles estão diante de um poder de uma outra categoria. Um poder que cria vida a partir do pó, algo que eles não podem nem imitar, nem muito menos controlar. Isso mostra de forma brilhante a estratégia divina. Pensa comigo, os sacerdotes egípcios precisavam estar ritualmente puros para servir os seus deuses. Eles raspavam todo o corpo. Agora, com uma infestação de piolhos, a impureza era total. Na prática, Deus simplesmente fechou todo o sistema religioso do Egito, sem precisar pedir licença. E chegamos ao terceiro ato, as moscas. E aqui, algo totalmente novo e decisivo acontece. Deus começa a traçar uma linha no chão. Essa imagem já diz tudo. Deus traça uma linha de separação muito clara. De um lado, no Egito, a gente vê praga, caos e juízo. Do outro, em Gósen, onde o povo de Deus estava, a gente vê proteção, paz e preservação. A mensagem aqui é poderosíssima. É possível viver no meio do caos do mundo, mas sem pertencer a ele, habitando debaixo de uma proteção que é completamente diferente.
pressionado, Faraó tenta o que a gente sempre tenta: negociar. Primeiro, ele oferece uma adoração, digamos, contextualizada. Ah, tudo bem, sacrifiquem ao Deus de vocês, mas façam isso aqui dentro do Egito. Depois, ele oferece uma liberdade limitada. Tá bom, vocês podem ir, mas não vão muito longe. É a famosa meia obediência, né? Aquela tentativa de ceder só um pouquinho para não ter que entregar tudo. Só que a resposta de Moisés é firme, é absoluta. É um não. A adoração verdadeira não pode ser misturada com as práticas do Egito. A liberdade que Deus oferece não é parcial, não é pela metade. E aqui está o ponto central de tudo. Deus não negocia com o sistema que nos escraviza. E tudo isso nos traz, finalmente, ao coração de toda essa história. A questão que ecoa lá do trono do faraó e vem para bem no centro da nossa alma. Essa é a pergunta desconfortável que Êxodo 8 coloca diante da gente. Quando a vida aperta, o que nós realmente buscamos? É só um alívio temporário da dor? Ou é uma libertação completa do poder que está causando essa dor? O drama do faraó é o drama humano universal, não é? Querer os benefícios de Deus sem a submissão a Deus. Ele queria desesperadamente o fim do sofrimento, mas ele não queria o fim do seu próprio reinado. Ele queria alívio, mas ele não queria um novo Senhor. E é aqui que a gente começa a ver as sombras da história maior, a história do Evangelho. Moisés intercede e o juízo é adiado, é temporário. Séculos depois, Jesus não iria adiar o juízo, ele iria absorver o juízo eterno em si mesmo. Aquele dedo de Deus que trouxe os piolhos reaparece nos evangelhos como o Espírito de Deus expulsando demônios. E Gósen, aquela terra protegida, se torna um belo vislumbre do reino de Deus, um lugar de paz e segurança, mesmo no meio do caos do mundo. E talvez essa seja a grande lição de Êxodo 8. A pressão de Deus, por mais dolorosa que pareça, nunca é crueldade. É misericórdia em forma de confronto. É o amor soberano de Deus quebrando as correntes da nossa idolatria para nos levar à verdadeira liberdade. E a verdade que fica, ecoando no silêncio depois da última praga, é simples e é inegociável. Deus não faz acordo sobre a liberdade. Ou ele governa por completo, ou o Egito, de alguma forma, de algum jeito, continua governando. E o preço da escravidão, esse preço é sempre, sempre mais alto.